Vamos falar agora, diria Fiore Gilhote, vamos falar com o moço de Pindamonhangaba. Olá, Geraldo Alckmin, aquele abraço, bom dia. Muito bom dia, Milton Neves, quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os ouvintes da Bandeirantes e trazer o meu sentimento à família do Bruno Covas e ao povo de São Paulo, a toda a sua família ampliada, né, que é toda a nossa população. Pois não. Pedro Campos, Ronald Gimenez, o governador, está no ar, Geraldo Alckmin. Governador, o senhor, primeiramente, bom dia, o senhor já era político já de algum tempo, quando Bruno Covas nasceu. O senhor, desde quando teve os primeiros contatos a partir do ex-governador Mário Covas, de que ali se formaria uma nova liderança política pelo envolvimento que ele tinha com o avô nessa seara? Olha, eu fui vice-governador do Mário Covas, e o Mário Covas, com Dona Lila, moravam no Palácio dos Bandeirantes, e o Bruno, que era jovenzinho, veio fazer o colégio aqui em São Paulo. Então, morou com os avós. O Bruno, praticamente no período do ensino médio do colégio, morou com o governador Mário Covas e Dona Lila, e a faculdade, ele fez Direito na USP, fez também Economia, também morou com o Mário Covas. Então, eu diria que o Bruno é uma vocação, né? Uma vocação política herdada do avô, a Renata também, sua mãe, uma pessoa muito querida, o Pedro, o seu pai, e como o Mário Covas também, apaixonado pelo Santos Futebol Clube, santista. E eu destacaria o Bruno, ele foi meu secretário de Estado do Meio Ambiente, o Bruno Covas, 4 anos, fez um belíssimo trabalho como secretário de Meio Ambiente, depois foi deputado estadual, deputado federal, e destacaria 2 grandes exemplos. Um exemplo da campanha eleitoral, que nós tivemos uma última campanha para prefeito de São Paulo sem baixaria, mostrando que se pode fazer política com ideias, com propostas, e um guerreiro, porque enfrentou o câncer e ainda participou do pleito eleitoral. E a outra, a transparência frente à doença, quando, nesse período todo, agiu com absoluta transparência, sem esconder nada, né? Colocando em público, de forma transparente, os problemas, enfim. Um guerreiro, é uma pena, 41 anos de idade, né? Tão jovem, com tanta amor pelo povo, né? Com tanta vontade de trabalhar. Ficam os seus bons exemplos, né? E a nossa fé, nossas orações, de que ele está nos braços de Jesus. Pedro? Governador Geraldo Alckmin, é o Pedro Campos. É exatamente essa pergunta que eu tinha separado para o senhor na lista que a gente fez aqui de entrevistados para falar sobre Bruno Covas hoje na programação da Rádio Bandeirantes. O senhor acompanhou o drama, vamos definir assim, porque essa doença é dramática, o senhor é médico e sabe melhor do que nós, né, os efeitos do câncer no organismo humano. O senhor acompanhou o governador Mário Covas no período em que ele ficou doente e assumiu o mandato depois que ele morreu. E acompanhou agora, né, certamente também com muita proximidade, o sofrimento da família novamente com o câncer do Bruno. E a forma como o Bruno lidou com a doença, e a gente tinha contato aqui com o Dr. Davi Wipp e outros médicos que cuidaram da saúde de ambos, eles nos diziam, a única orientação para a equipe médica é o seguinte: não escondam nada da população, né? Tanto o Mário Covas quanto o Bruno parece que aprendeu, né, isso com o avô, seguiu a risca, e a população foi totalmente informada sobre os passos, quando a doença estava mais grave, quando o câncer mostrou algum tipo de redução depois de sessões de quimioterapia, né? Na avaliação do senhor, como homem público, como político, qual é a importância, né, de um político escancarar o seu prontuário médico numa situação como essa para a população? Olha, Pedro, a vida pública, o nome já diz, né? É pública, não é vida privada. Então é importante quem está na vida pública ter absoluta transparência, né? Prestação de contas permanente ao povo,
transparência nos fatos, nos acontecimentos. Eu acompanhei muito o Mário Covas. Ele, para ter uma ideia, em 2008, o Mário Covas não tomou posse. Quem tomou posse fui eu, lá na Assembleia Legislativa. Ele tomou posse um mês depois que ele tinha sido operado. Teve uma melhora depois da operação e depois voltou o câncer com metástase e acabou falecendo. E eu destacaria dois aspectos aí que identificam muito, né, o caráter e o pensamento, tanto do governador Mário Covas quanto do nosso prefeito Bruno Covas. Primeiro, essa transparência, quer dizer, essa questão de, olha, não escondam nada, divulguem tudo, transparência absoluta. A outra é o sentimento frente ao avanço da doença. O Mário Covas eu acompanhei muito de perto, porque estava ali como vice-governador permanentemente. Ele nunca reclamou. E ele sofreu muito, colocou bolsa de colostomia, ficou na cadeira de roda. A mesma coisa o Bruno, manteve a fé até o final. Quer dizer, não é muito comum, né, a pessoa ter esse entendimento, né, da doença sem se revoltar. Quer dizer, ter essa compreensão, né, dos desígnios de Deus, da vida. É preciso ter muita fé frente a isso. E eu percebi muito isso no Mário Covas, que não era até uma pessoa assim de religiosidade diária, mas era um homem profundamente espiritual. Aliás, o Mário Covas perdeu uma filha entre o Natal e o Réveillon num acidente extremamente jovem, com 20 anos de idade. E ele passou a ter uma espiritualidade muito grande, que eu acho que transmitiu à família. E o Bruno Covas, da mesma forma. É impressionante a forma como ele enfrentou. Aliás, ele não tinha nem sintoma. Com 40 anos de idade, quando foi internado, foi por erisipela. Ele não tinha sintoma. E acabou nos exames, teve uma trombose membro inferior, acabou nos exames aparecendo esse tumor de cárdia e depois desenvolveu a doença. Mas eu diria que dois grandes exemplos. O exemplo da transparência, da vida pública aberta, e, de outro lado, fé, né? Frente aos desígnios de Deus, frente aos desafios da existência humana. As duas últimas perguntas ao governador Geraldo Alckmin, de Pindamonhangaba. Primeiro você, Ronald Mendes, depois o Pedro. Governador, eu perguntei para o presidente do PSD, Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, a respeito da classe política e de que forma, ao longo dos últimos anos, a classe política é cada vez mais malhada pela opinião pública. E cria-se um inconsciente coletivo de que todos os políticos são ruins. O Bruno nunca deixou de ser político e sempre fez questão de exaltar que esse era o caminho, desde sempre, da juventude tucana e de todas as participações dele a partir do PSDB, sendo deputado estadual, a tentativa de candidatura em Santos, deputado federal. Ele vai deixar uma marca importante de que os políticos têm que ser separados, os ruins dos bons? Olha, eu acho que não se pode criminalizar a política, porque, né, isso aí é um clube de má fama. Não participe. Esse é um fenômeno mundial, né? Nós devemos fazer o contrário, estimular os jovens para participarem da vida pública. O Franco Montoro já nos dizia lá atrás, a pior política é a omissão. É a omissão, é preciso participar. Eu aprendi desde pequeno, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Pode ser candidato, pode não ser candidato, é uma questão aí de vocação, de momento. Agora, a participação, ela é essencial. E o Bruno se destacou, porque no momento que todo mundo dizia, não sou político, não sou político, não sou político, ele passou a campanha inteira dizendo, sou político. E a política é importante. Santo Agostinho dizia que a boa política é amor ao próximo.
é amor às pessoas, é você querer trabalhar para melhorar a vida da população. Então, acho que fica aí um importante legado do Bruno Covas nessa defesa, né? Olha, política é coisa boa quando bem feita, né? É arte e ciência ao encontro do bem comum, né? Arte é dom, é preciso gostar de gente, é preciso ter vocação. Ciência é estudo, é preparação, é dedicação, são decisões difíceis. Então, você lembrou muito bem essa coragem do Bruno de, no momento em que se procura desprestigiar a política, ele ter a coragem de dizer, não, a política é necessária, é boa, eu sou político, me orgulho disso e vou trabalhar pela população. Eu acho que é importante esse fato destacado. Governador Geraldo Alckmin, para a gente encerrar essa sua participação especial aqui na programação da Rádio Bandeirantes, nesse dia triste aí por conta da morte do prefeito Bruno Covas, eu queria te perguntar sobre o futuro do PSDB. O senhor pretende mesmo deixar o partido? O Bruno Covas é uma liderança que fará falta aí para o PSDB? Qual que é o futuro do partido que o senhor imagina aí para os nossos próximos meses e para a eleição, claro, né, nacional do ano que vem? Olha, o Bruno Covas fará muita falta para o PSDB, fará muita falta para São Paulo, fará muita falta para o Brasil, que é um jovem que tinha aí toda uma avenida pela frente, né? Um dos melhores quadros da política brasileira. Então, não há a menor dúvida, fará enorme falta. Ficam os exemplos. Aliás, o Mário Covas, se não tivesse tido o problema da doença, certamente seria presidente da República. É importante, ficam os exemplos, né? Os exemplos, eles permanecem. Eu perdi o meu pai já faz 20 anos e todo dia lembro dele. Quer dizer, os exemplos ficam. Então, vai ficar muito forte o exemplo, né, de homem público, o exemplo de cidadão, o exemplo de pai. Né? O Bruno e o Tomás, seu filho, era pai, filho e amigos. Né? Ele era amigo do Tomás, companheiro. Eu conheci o Bruno lá no clube do Tucaninho. Então, fará, sim, muita falta. A luta continua, como dizia o nosso Franco Montoro. Vamos rezar muito pela família. Eu imagino que o Pedro e a Renata estão sentindo perder um filho com 41 anos de idade. Eu passei por isso. Você acorda e dorme pensando nisso, porque é a inversão da ordem natural das coisas, que são os filhos enterrarem os pais. Né? Você enterrar um filho é uma dor que não passa, e consola saber que está nos braços de Jesus. E ficam aqui os seus bons exemplos. Mas quero agradecer muito aí a vocês, cumprimentar o Milton Neves e cumprimentar a Rádio Bandeirantes, que uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria, né? Refletindo consigo própria. O governador, para terminar agora sim, no mundo meu do futebol, tem gente que fala, todo cartola não presta. No mundo político, todo político não presta. Não é assim. Talvez a maioria. Ou com certeza a maioria, entendeu? Mas tivemos e temos bons políticos, a minoria, e temos bons cartolas esportivos, a minoria também. André Koff, por exemplo, Fábio André Koff foi maravilhoso, Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória também. Mas no mundo do futebol eu tenho a mania, governador, de querer saber quem que inventou, por exemplo, o negócio de lei do ex, qual o jornalista que inventou isso, quem inventou Timão para o Corinthians, quem inventou Rei para o Pelé, isso eu sei porque foi a crônica esportiva lá da França. Enfim, essas invenções do futebol, sempre tenho curiosidade de saber quem é que inventou tal coisa. Em relação à política, agora com a pandemia, o povo aí passando fome, essa desgraceira toda, essas filas atrás de comida, abenegados aí dando marmitex de madrugada nas favelas, etc. e tal. No seu governo, inventou-se o Bom Prato, um pratão grande por um real, e já faz uns 500 anos que não muda esse R$1. Foi na sua administração, sim, mas eu queria saber
Quem que teve essa ideia? Teria sido o Bruno Covas, teria sido o Chico Benedito, ou até no elevador lá do Palácio do Governo, tal, alguém deu essa ideia para o senhor, ou foi o senhor mesmo que criou? Porque essa aí foi demais. A gente vê agora que o povo, mais do que nunca, o bom prato de R$1, aquele pratão, é uma coisa divina. Na realidade, o doutor João Carlos Meireles, que era o secretário da Agricultura do Mário Covas, depois foi meu secretário também, que surgiu inicialmente com a proposta. E ela realmente foi um sucesso, porque você tem R$1, as pessoas até valorizam o fato de pagarem, é pouquinho, mas pagam. É um alimento de qualidade, ele tem controle da questão nutricional, ele é equilibrado, carboidratos, proteína, lipídio. Ele é saboroso, porque ele é quente, ele é bem feito, ele é muito saboroso. É um restaurante, às vezes até um programa para a família, e marido, mulher, as crianças. Também tem aqueles que não pagam, aqueles que estão em dificuldade extrema. Então, é um projeto extremamente importante. E sempre feito em local, assim, perto de rodoviária, hospital, pessoas que estão em trânsito. Então, a pessoa está em trânsito, aí ela se alimenta adequadamente. A gente precisa valorizar a alimentação. Acho que o melhor remédio é um bom alimento. Então, quando a gente investe na alimentação nutritiva, de qualidade, como é o Bom Prato, uma alimentação equilibrada do ponto de vista nutricional e saborosa, você também está investindo na saúde da população, prevenindo até doenças, que uma pessoa bem nutrida, ela vai ter menos doença. Mas quero cumprimentá-lo, viu, Milton Neves? Cumprimentar pelo seu trabalho aí na imprensa, e às vezes tem pessoas que não gostam de crítica, né? Quando é criticada, fica brava, tal. Eu sou daqueles que gostam de Santo Agostinho, e Santo Agostinho dizia: prefiro os que me criticam porque me corrigem, aos que me adulam porque me corrompem. E na política isso é necessário, né? Quer dizer, é esse equilíbrio, né, da crítica, da defesa, das propostas é que melhora. E precisamos fazer a reforma política para aprimorar o processo democrático. Muito obrigado. Nossa fé e nossas orações pelo querido Bruno Covas, pela sua família. Muito obrigado, governador. Até a próxima. Ana Paula Rodrigues está chamando, mas essa sacada aí do Bom Prato por R$1, a inflação pode ser de 7.000% ao mês, como foi lá no passado. Mas R$1 não muda. Toda prefeitura, toda cidade tinha que ter Bom Prato por R$1. Entendeu? É um sonho, devia ser, porque o povo está passando fome mesmo. Mais do que nunca.